Na Conferência Geral de 1986, o profeta Ezra Taft Benson disse famosamente que o Livro de Mórmon é a pedra angular da nossa religião. Esta era a afirmação do profeta Joseph Smith. Na introdução ao Livro de Mórmon, ele testificou que o Livro de Mórmon era o mais correto de qualquer livro sobre a terra e a pedra angular da nossa religião. Uma pedra angular é a pedra central em um arco. Sustenta no lugar todas as outras pedras, e se for removida, o arco desmorona. Essa afirmação é absolutamente verdadeira. Se o Livro de Mórmon é um verdadeiro documento histórico, então não é apenas a pedra angular do mormonismo, mas o livro mais importante já escrito. Por outro lado, se o Livro de Mórmon não é um verdadeiro documento histórico como afirma ser, então toda a igreja desmorona, junto com a credibilidade do profeta fundador da igreja, Joseph Smith. Nos concentraremos em uma série de panorâmicas sobre o Livro de Mórmon, mas é crucial começar desde o início para entender o contexto completo de como as placas do Livro de Mórmon foram criadas, como foram traduzidas e o que o Livro de Mórmon nos diz sobre sua afirmação de ser um documento histórico literal. Nesta primeira panorâmica, delinearemos o período de Joseph Smith como buscador de tesouros. Isso é incrivelmente importante para entender o Livro de Mórmon, e começa com o período de Joseph Smith como buscador de tesouros, nos anos que precederam a descoberta das placas de ouro e a tradução do Livro de Mórmon. Joseph Smith viveu em uma época em que algumas pessoas acreditavam e participavam do que às vezes é chamado de um mundo mágico ou magia popular. As visões eram comuns. Os avivamentos religiosos estavam em alta na região em meados da década de 1820. E algumas pessoas até acreditavam que podiam ver tesouros enterrados por meio divino. Isso era particularmente comum na área da Nova Inglaterra, onde viviam Joseph Smith e as famílias fundadoras do mormonismo. No BYU Studies Quarterly, volume 55, número 1, 2016, Eric A. Eliasson explica: na América fronteiriça, as pedras videntes, ou pedras para espiar, eram comumente utilizadas por buscadores de objetos perdidos, pessoas envolvidas na prática generalizada da busca de tesouros perdidos, e às vezes por pessoas que tentavam descobrir verdades, que hoje poderíamos chamar de detetives particulares ou policiais. Não está claro quanto desse tipo de atividade esteve envolvido Joseph Smith, exceto pela adivinhação da água e a busca de tesouros, que estão amplamente atestadas. Os buscadores de tesouros afirmavam ver objetos perdidos ou tesouros enterrados, utilizando vários meios, incluindo colocar uma pedra para espiar em um chapéu, bloqueando toda a luz ao redor de seus rostos e utilizando rituais mágicos para evitar que o tesouro escorregasse mais profundamente na terra. Outros buscadores de tesouros, como o principal escriba de Joseph Smith, na tradução do Livro de Mórmon, Oliver Cowdery, usavam objetos como bastões de adivinhação para localizar objetos subterrâneos como água, metais enterrados ou gemas em algo que às vezes era descrito como feitiçaria da água ou dowsing. Esses tipos de objetos e ideias mágicas estão enraizados na literatura, seja o espelho mágico da Branca de Neve ou o Palantir em O Senhor dos Anéis. De fato, essa descrição do Palantir é bastante surpreendente em comparação com o que veremos com Joseph Smith e sua visão de mundo. Um tema principal do uso do Palantir é que enquanto as pedras mostram objetos ou eventos reais, aqueles que usam as pedras devem possuir uma grande força de vontade e mente para direcionar o olhar da pedra à sua plena capacidade. Tolkien, J.R.R. O Silmarillion, página 302. Ronald W. Walker, diretor do Center for Western Studies da BYU e presidente da Mormon History Association, explica a busca de tesouros com mais detalhes. Desde o período colonial até pelo menos a época de Jackson, de 1776 a 1837, os americanos cavavam em busca de tesouros mágicos. Havia centenas, e provavelmente milhares, desses buscadores de tesouros, todos em busca de tesouros de moedas lendárias, minas, joias e outros prêmios de valor.
Os buscadores de tesouros confiavam na invocação de espíritos elementares, sonhos pronunciados 3 vezes, dons videntes e tesouros encantados. Um segundo dispositivo para a busca de tesouros utilizado pelos adeptos era a pedra para espiar, ou pedra vidente, cujos aclamados dons superavam até mesmo os do bastão de adivinhação. Tais pedras pareciam estar em toda parte e tinham cada possível descrição. Um praticante de Rochester, Nova York, encontrou sua pedra jogada em uma rua. O deslumbrante esplendor deste pedaço de quartzo, de 3 ou 4 polegadas, o fez desmaiar. As diversas pedras de Joseph Smith incluíam uma pedra lisa em forma de ovo cinza, encontrada no poço de um vizinho, uma segunda que se dizia ter sido escavada perto do Lago Erie, depois de tê-la visto na pedra de seu vizinho, e outras coletadas das areias do rio Mississippi, perto de Nauvoo, Illinois. O diário A Ideia Persistente da Busca de Tesouros Americanos, de Ronald W. Walker, diz: embora encontrar o momento certo para cavar fosse importante, a necessidade de eludir o guardião do tesouro era crucial. Assim como seus antecedentes do Velho Mundo, o guardião do tesouro americano podia ser demoníaco ou divino. Ou poderia ser um gato, um cachorro, uma serpente ou algum outro animal protetor. Mas, geralmente, o guardião do tesouro americano era um jovem ou um homem assassinado, cujo corpo havia sido deixado com os bens enterrados para garantir sua proteção. Os índios guardiões eram um motivo frequente, enquanto um pirata assassinado protegia os tesouros do Capitão Kidd. É importante notar aqui que os buscadores de tesouros vendiam seus serviços a outros e eram pagos para cavar em grandes colinas para encontrar o tesouro que o vidente podia observar de sua pedra para espiar em um chapéu. Não estamos falando de pequenos buracos em uma colina, mas de cavernas escavadas nos lados das colinas. Aqui estão algumas fotos do buraco na Miners Hill, que foi escavado durante um dos buscadores de tesouros de Joseph Smith. Além disso, e isso é realmente importante, os buscadores de tesouros nunca encontraram realmente o tesouro que afirmavam ver. Se pudessem encontrar tesouros, não precisariam encontrar alguém mais que os pagasse para cavar. Simplesmente o teriam extraído eles mesmos. Isso é como um psíquico na televisão, que te diz que pode prever o vencedor de um jogo de futebol ou as melhores ações para escolher. Se realmente pudessem fazer isso, ficariam ricos por conta própria. Mas ao longo da história, as pessoas encontraram maneiras de enganar outras de seu dinheiro, utilizando afirmações de habilidades divinas. Durante estas escavações, o caçador de tesouros frequentemente realizava rituais para apaziguar os espíritos guardiões. E quando a escavação falhava, dizia-se que algo havia dado errado com o ritual, fazendo com que o tesouro escorregadio afundasse mais profundamente na terra. É semelhante a como na igreja. Se a oração sacramental não for lida perfeitamente, deve ser repetida, ou como uma pessoa deve estar completamente submersa em água para um batismo. Este conceito vem da busca por tesouros, onde se acredita que se não for executado perfeitamente, o poder divino do ritual se perde. Muitas vezes eram feitos sacrifícios de animais para apaziguar esses espíritos guardiões durante essas escavações. E com Joseph Smith, esses rituais aparentemente incluíam em algum momento o sacrifício de cães, o que é realmente perturbador para mim, sendo sempre um amante de cães. Mas deve ser mencionado aqui para ilustrar como os caçadores de tesouros operavam utilizando magia e superstição, que se mostravam inúteis a cada vez. No livro Early Mormon Documents, de Dan Vogel, volume 4, páginas 308 e 309, Hyle Lewis, um primo da primeira esposa de Joseph Smith, Emma Smith, falou em 1879 sobre o sacrifício de cães por parte de Joseph Smith durante as buscas de tesouros. Os fatos são que o sacrifício de cães brancos, cadelas negras, gatos negros e similares era uma parte indispensável ou um acessório da arte que Smith, o profeta embrionário, estava praticando. Ele afirmava possuir o poder sobrenatural da segunda vista, ou de ver coisas à distância e em profundidade sob a terra, e suas frequentes referências ao encanto demonstram que ele era um encantador,
um feiticeiro, que Webster define como um encantador, e a feitiçaria como relação com o diabo. Portanto, não temos razão para duvidar da verdade da declaração sobre o cão branco e a cadela negra, e que algo semelhante ocorria toda vez que o encanto removia o tesouro. É difícil acreditar que homens de inteligência comum pudessem acreditar que Smith podia ver dessa maneira e acreditar em sua evocação. Ser tão tolos a ponto de gastar milhares de dólares dessa maneira. Mas Smith traduziu seu livro de Mormon, principalmente com esta mesma pedra de vidente e chapéu. E é igualmente difícil acreditar nessa tradução inspirada como acreditar no fato e na eficácia de seus sacrifícios de cães. Smith traduziu o livro de Mormon graças à mesma pedra de vidente e sob a mesma inspiração que guiava seus encantamentos e sacrifícios de cães. Tudo era pelo mesmo espírito. Em Life Among the Mormons, escrito em 1882, Emily M. Austin, uma convertida ao mormonismo em 1830, lembrou-se de Joseph Smith sacrificando um cão durante uma escavação de tesouros na fazenda de Joseph Knight, porque enquanto escavavam buscando dinheiro e não o encontrando, Joe Smith lhes disse que havia um encanto sobre os recipientes de dinheiro, e se um animal fosse sacrificado e o sangue aspergido ao redor do lugar, então poderiam obtê-lo. Assim, mataram um cão e testaram esse método para obter o metal precioso. Mas, mais uma vez, o dinheiro era escasso nessas escavações. No entanto, escavavam e escavavam, mas nunca chegavam ao tesouro precioso. Ai, quão vívida era a expectativa quando o sangue do pobre Trey era usado para remover o encanto e, depois de tudo, descobrir seu erro, que não falava de coisas melhores do que as de Abel. E agora estavam obrigados a renunciar em desespero, e Joseph voltou para casa com seu pai, para Palmyra. O juiz Joel King Noble, que processou Smith em um julgamento de 1830 em Colesville, Nova York, na carta do juiz Noble, escreveu o seguinte em 8 de março de 1842. Uma anedota. Joseph Smith e outros estavam escavando por um baú de dinheiro à noite e não conseguiam obtê-lo. Procuraram uma coisa e outra junto com uma cadela negra. A cadela foi oferecida como sacrifício. Sangue aspergido, oração feita no momento, nenhum dinheiro obtido. O acima jurado em julgamento. Essas lembranças são todas fornecidas após os eventos. Portanto, obviamente não são tão confiáveis quanto as fontes contemporâneas. Mas o fato de que 3 relatos separados, que não parecem ter nenhuma conexão entre si, falem todos de um cão sacrificado, dá muito peso à ideia de que Joseph Smith realizava os tipos de sacrifícios feitos para apaziguar os espíritos guardiões do tesouro durante essas escavações. Esses tipos de rituais não eram raros para os caçadores de tesouros. Portanto, não deveria surpreender que Joseph Smith utilizasse o sacrifício de animais, incluindo cães, e aspergisse seu sangue na terra para apaziguar esses espíritos guardiões. Todos esses elementos são cruciais para compreender o nascimento do Livro de Mormon, porque desempenham um papel não apenas no relato da obtenção das tábuas, mas também em sua tradução. Durante séculos, a Igreja minimizou a realidade da participação de Joseph Smith na magia e nas práticas ocultas, mas começou a aceitá-las, já que a internet tornou essa informação facilmente acessível para aqueles que querem conhecer a história de Joseph Smith e do mormonismo. D. Michael Quinn, que foi excomungado como parte dos 7 de setembro por ter escrito sobre a visão mágica de Joseph Smith, escreveu o seguinte em seu livro Early Mormonism and the Magic World View. A versão oficial da história Mormon inicial muitas vezes é incompleta em sua apresentação de fatos materiais e avaliação de provas. Portanto, é imprecisa em muitos aspectos. As crenças populares da família Smith, suas aventuras de busca de tesouros e seu efeito na revelação Mormon são talvez os temas mais problemáticos para os apologistas e polemistas mormons, que muitas vezes negam fontes legítimas, enquanto abraçam seletivamente elementos que se ajustam convenientemente à narrativa oficial Mormon, meticulosamente polida
ao longo de 2 séculos. Não quero que esta visão geral se torne muito longa, mas é muito importante para compreender como nasceu o Livro de Mórmon. E, portanto, quero esclarecer o quanto Joseph Smith esteve envolvido na busca de tesouros para que possam entender nos próximos resumos o quanto essa prática estava enraizada nas tábuas do Livro de Mórmon e na tradução. Não há melhor citação para resumir o processo de busca de tesouros de Benjamin Franklin, em The Papers of Benjamin Franklin, volume 1, páginas, de 134 a 139, que explicou o fraude em prejuízo de pessoas inocentes através da busca de dinheiro com esta citação quase 100 anos antes do período de Joseph Smith como caçador de dinheiro. Entre nós, há um grande número de honestos artesãos e trabalhadores que, alimentados por uma vã esperança de se tornarem repentinamente ricos, negligenciam seu trabalho, quase arruinando-se a si mesmos e a suas famílias, e suportam voluntariamente a abundância de fadiga em uma busca infrutífera de tesouros escondidos. No final, escava-se um grande buraco, e talvez se joguem vários carregamentos de terra, mas aí não se encontra nenhum barril ou recipiente de ferro, nenhum baú cheio de pistolas espanholas ou pesados pedaços de 8, entendidos como moedas. Então concluem que, devido a algum erro no procedimento, alguma palavra imprudente pronunciada ou alguma regra de arte descuidada, o espírito guardião tinha o poder de afundá-lo mais profundamente na terra e tirá-lo de seu alcance. Mesmo enquanto a Igreja hoje em dia trabalha para normalizar a busca de tesouros em seu recente vídeo Now You Know, sobre as pedras de vidente, e em seu ensaio sobre temas do Evangelho sobre a tradução do Livro de Mórmon, as pessoas da época sabiam exatamente como os caçadores de tesouros usavam afirmações de poder divino para defraudar pessoas inocentes. Esta não era uma prática aceita nos tempos de Joseph Smith, porque a maioria das pessoas sabia que era um fraude. Mas infelizmente sempre há e haverá pessoas que podem ser enganadas por líderes carismáticos que fazem grandes promessas de natureza divina. No volume 1 de Early Mormon Documents, página 457, Dan Vogel, um dos mais importantes estudiosos das atividades de busca de tesouros de Joseph Smith, afirma que Joseph Smith adquiriu sua primeira pedra vidente, ou profética, provavelmente em 1822, quando tinha 16 anos. No final, Joseph Smith teria obtido 3 pedras videntes, proféticas, e isso o levaria a se tornar um líder agressivo e ambicioso entre os buscadores de tesouros de Manchester, como escreve em Joseph Smith, The Making of a Prophet, página 35. O historiador da igreja Stephen E. Snow também observa que, desde 1825, o jovem Joseph tinha uma reputação em Manchester e Palmyra por suas atividades como vidente de tesouros, ou seja, alguém que usava uma pedra vidente para localizar ouro ou outros objetos valiosos enterrados na terra. Fonte: Joseph Smith in Harmony, Ensign Magazine, setembro de 2015. Existem muitas fontes que esclarecem que Joseph Smith utilizava essas pedras videntes, chás, proféticas, da mesma maneira que depois afirmaria ter localizado as placas de ouro e traduzido o texto do Livro de Mórmon. E aqui estão alguns relatos que fornecem exemplos. Martin Harris, 1859. Havia uma companhia naquele bairro que cavava para encontrar dinheiro que se supunha havia sido escondido pelos antigos. Cavavam para encontrar dinheiro em Palmyra, Manchester, até mesmo na Pensilvânia e em outros lugares. Quando Joseph encontrou esta pedra, havia uma companhia que cavava em Harmony, PA, e levaram Joseph para olhar na pedra por eles, e ele fez isso por um tempo. Depois disse que o feitiço era tão forte que não podia ver, e então desistiram. Fonte: Interview with Martin Harris, Tiffany's Monthly, agosto de 1859. Joseph Capron, 1833. Joseph Smith teria conduzido uma escavação na fazenda de Joseph Capron, em 1827. Eu, Joseph Capron, conheci Joseph Smith Sr. no ano do Senhor 1827. A família Smith tinha Joseph Jr. em grande estima devido a um poder sobrenatural que se supunha que ele possuía. Este poder ele fingia,
havia recebido através de uma pedra de qualidade peculiar. A pedra era colocada em um chapéu, de modo que toda a luz fosse excluída, exceto a que emanava da própria pedra. Esta luz, ele afirmava, lhe permitia ver qualquer coisa que desejasse. Mencionarei um episódio que pode ajudar os não iniciados a entender como a companhia cavava em busca de tesouros. O sábio Joseph descobriu, ao noroeste da minha casa, uma caixa de relógios de ouro. Mas como estavam em posse do espírito maligno, era necessária habilidade e estratégia para obtê-los. Consequentemente, foi ordenado cravar uma série de grandes estacas no chão, a vários metros ao redor, em forma circular. Isso deveria ser feito diretamente, sobre o ponto onde os tesouros estavam depositados. Então, um mensageiro foi enviado a Palmira para conseguir uma espada polida. Após o que, Samuel F. Lawrence, com uma espada desembainhada na mão, marchou ao redor para se defender de qualquer ataque que Sua Majestade Satânica pudesse decidir lançar. Enquanto isso, o resto da companhia estava ocupado cavando para encontrar os relógios. Trabalharam como de costume até estarem exaustos. Mas, apesar de seu valente defensor, Lawrence, e sua barreira de estacas, o diabo prevaleceu e levou os relógios. Fonte: Mormonism Unveiled. E.D. Howe, páginas 258 a 260. William Stafford, 1833. Joseph Smith conduziu escavações na fazenda de Joshua Stafford entre 1822 e 1835. Conheci pela primeira vez Joseph Sr. e sua família no ano de 1820. Eles viviam, naquele momento, em Palmira, a aproximadamente 1,5 milha da minha residência. Grande parte de seu tempo era dedicada à busca de dinheiro, especialmente à noite, quando diziam que era mais fácil obtê-lo. Os ouvi contar histórias maravilhosas sobre as descobertas feitas em sua particular ocupação de escavadores de dinheiro. Diziam, por exemplo, que em um certo lugar, em uma certa colina, na fazenda de um certo homem, estavam depositadas chaves, barris e tonéis de prata e ouro cunhados, lingotes de ouro, imagens douradas, caldeirões de bronze cheios de ouro e prata, candelabros de ouro, espadas, etc. Diziam também que quase todas as colinas nesta parte do estado de Nova York haviam sido criadas por mãos humanas e que continham grandes cavernas, que Joseph Jr. podia ver colocando uma pedra de aspecto singular em seu chapéu, de modo que toda a luz fosse excluída, momento em que, afirmavam, podia ver tudo dentro e abaixo da terra, que podia ver dentro das cavernas mencionadas grandes lingotes de ouro e placas de prata, que também podia identificar os espíritos a quem esses tesouros estavam confiados, vestidos com roupas antigas. Fonte: Mormonism Unveiled. E.D. Howe, páginas 237 a 239. O propósito desses relatos é mostrar que a atividade de busca de tesouros de Joseph Smith era conhecida por seus contemporâneos como uma operação em que Joseph pegava sua pedra vidente, a colocava dentro de um chapéu e metia a cabeça no chapéu para excluir toda a luz. Mesmo quando Joseph Smith cobrava as pessoas por fazer isso, nunca desenterrou o tesouro prometido e afirmava que havia escapado porque o espírito guardião o havia empurrado mais fundo na terra. Isso é importante, porque, como veremos na visão geral sobre a tradução, é exatamente assim que Joseph Smith traduziu o livro de Mormon. Joseph Smith realizou pelo menos 18 escavações de tesouros entre 1822 e 1827, e em 1826 foi julgado por suas escavações de tesouros financiadas por Josiah Stowell. Este caso foi levado adiante pelo sobrinho de Stowell, Peter Bridgman, após observar os métodos de Joseph Smith como o vidente do grupo de escavação de dinheiro. Bridgman disse o seguinte sobre por que apresentou a denúncia contra Joseph Smith. Representa-se o Sr. Stowell como um homem não muito inteligente, mas ele havia economizado uma boa quantia de dinheiro para daqueles tempos, e Joe Smith conseguiu obtê-lo e gastar a maior parte. Fonte: Early Mormon Documents, de Dan Vogel, volume 4, página 153. Este ato do julgamento é importante por muitas razões, mas ilustra não apenas que Joseph Smith
estava encarregando esses homens a buscar tesouros que nunca encontrariam, mas que havia conseguido fazê-los acreditar que tinham um poder divino, como se veria mais tarde com o Livro de Mórmon e a criação da igreja como um todo. O que é particularmente útil é que o julgamento incluiu testemunhas que realmente acreditaram nas afirmações de Joseph Smith e fornece informações sobre como Joseph Smith conduziu suas escavações de tesouros. Uma testemunha no julgamento, Jonathan Thompson, testemunhou a favor de Joseph Smith. Relatou que havia escavado com o vidente, Joseph Smith, em busca de um cofre de dinheiro. Thompson bateu sua pá sobre, provavelmente, o cofre, mas devido a um feitiço, o tronco continuava escorregando fora de seu alcance enquanto escavavam. Fonte: Docket Entry, 1826. Em outras palavras, Thompson acreditava que Joseph Smith não apenas podia ver o cofre do tesouro de dinheiro, mas que o haviam atingido durante a escavação antes que escorregasse fora de seu alcance. Josiah Stowell, que estava pagando pela escavação, descreveu de maneira semelhante uma escavação na qual o dinheiro havia se movido, além de seu alcance. Joseph testemunhou a seu favor, insistindo em sua defesa de ter usado uma pedra vidente para ajudar outros a buscar tesouros escondidos nas entranhas da terra, apesar de nunca ter encontrado nenhum. Durante muitos anos, os apologistas da igreja minimizaram a credibilidade deste julgamento, com o conhecido estudioso e apologista LDS Hugh Nibley, declarando em seu livro The Myth Makers que, se este ato do tribunal é autêntico, é a prova mais contundente existente contra Joseph Smith, e que seria o golpe mais devastador jamais infligido a Smith. Isso foi escrito antes de que se desenterrassem os atos do tribunal, o que demonstrava que Joseph Smith havia sido efetivamente julgado em 1826, em um caso no qual Joseph Smith foi chamado de o Mirão de Cristais. Desde então, os apologistas têm sustentado que a declaração de Nibley não se referia ao julgamento em si, como Nibley parece esclarecer em seu discurso, mas que um veredicto de culpabilidade seria a prova mais contundente existente contra Joseph Smith. Isso, no entanto, continua sendo um problema para Hugh Nibley, já que um registro do expediente de 1826 descreve o caso contra Joseph Smith e termina com a seguinte afirmação: e, portanto, o tribunal declara o acusado culpado. Podem lê-lo nos Joseph Smith Papers e podem ver que não apenas o julgamento ocorreu, mas que um veredicto de culpabilidade foi emitido. Também podemos ver que a fatura do policial Philip M. Deseng pelo julgamento inclui 10. Também poderiam ser lidas como 16 milhas de viagem com Mittimus para levá-lo. Fonte: Joseph Smith Papers. Dan Vogel apontou que há muita confusão sobre se Deseng havia sido pago por esta viagem com Joseph Smith, mas que essas 10 milhas, creio, são as que o escoltaram para fora do condado até a fazenda de Joseph Knight Sr., que fica a 10 milhas ao sul de lá. Fonte: entrevista com Dan Vogel. Após este julgamento, parece que Joseph Smith interrompeu quase completamente as escavações de tesouros, com apenas algumas possíveis escavações posteriormente. Isso faz sentido, dado que Joseph Smith agora entendia os problemas em que essa prática ilegal poderia colocá-lo. E seu pai lhe disse no julgamento de 1826 que tanto ele quanto seu filho estavam mortificados pelo fato de que este maravilhoso poder, que Deus lhe havia dado tão milagrosamente, deveria ser usado apenas para buscar dinheiro sujo. Disse que sua constante oração ao Pai Celestial era manifestar sua vontade a respeito deste maravilhoso poder. Confiava que o Filho da Retidão algum dia iluminaria o coração do garoto e lhe permitiria ver sua vontade a respeito dele. Fonte: Joseph Smith Papers. No ano seguinte, Joseph Smith reanunciaria a história das placas de ouro, das quais não havia falado desde 1824, e afirmaria tê-las recuperado durante o equinócio de outono, uma data importante para a magia e a busca de tesouros, que nossa próxima revisão tratará com muito mais detalhe. Pausa 1. Temos muitos temas gerais sobre o Livro de Mórmon a caminho,
Mas compreender o papel de Joseph Smith na busca por dinheiro ou tesouros é importante porque se entrelaça em cada aspecto do livro de Mórmon, seja na obtenção das placas, na tradução do texto ou no próprio texto. Falaremos sobre isso mais a fundo à medida que avançamos, mas leiam esta passagem de Elamã, sabendo o que sabem agora sobre Joseph Smith e a busca por tesouros. E eis que chega o tempo em que ele amaldiçoa as vossas riquezas, que se tornam escorregadias, que já não podeis reter. E nos dias da vossa pobreza, não podeis mantê-las. Sim, temos escondido nossos tesouros, e eles nos escaparam, por causa da maldição da terra. Sim, naquele dia direis: ó, se tivéssemos nos lembrado do Senhor nosso Deus, no dia em que nos deu nossas riquezas, então não teriam se tornado escorregadias, tanto que as perdêssemos, porque eis que nossas riquezas nos escaparam. Fonte: Elamã 13. Não há como escapar do fato de que a busca por dinheiro ou tesouros é parte da cosmovisão de Joseph Smith e que influenciou cada aspecto do mormonismo desde o momento em que Joseph Smith afirmou ter aprendido sobre as placas. Assim como dissemos há pouco, para acreditar que o livro de Mórmon é um antigo documento histórico, você deve acreditar que há um tesouro escondido que pode escorregar na terra. Além disso, você deve acreditar que as pessoas nas antigas Américas estavam experimentando a mesma busca por tesouros que Joseph Smith na década de 1820, com o mesmo problema do tesouro que escorregava, porque a única outra opção é que Joseph Smith escreveu o livro de Mórmon, usando a Bíblia do Rei James, suas experiências pessoais e as perguntas que eram importantes para as pessoas na década de 1820 ao redor de Palmyra. Embora haja muito mais sobre a participação de Joseph Smith na busca por tesouros e em práticas mágicas e ocultas, espero que esta visão geral ajude a ilustrar a criação do livro de Mórmon de maneira mais profunda, enquanto continuamos através dos diferentes temas gerais relacionados à chave de cofre do mormonismo. Na próxima sessão, contaremos em detalhes como Joseph Smith obteve as placas e a tradução do livro de Mórmon. Obrigado por me acompanhar nesta análise profunda sobre as práticas mágicas de Joseph Smith. Sigam o canal e não se esqueçam de se inscrever e dar um like para me ajudar a continuar com este trabalho.